Olá, galera do Super A Prova, tudo bem? Aqui é Priscila, professora de Sociologia, e hoje nós vamos dar continuidade, a esse segundo bloco de aulas, e vamos discutir hoje o tema da democracia, e entender, como esse conceito ele se altera ao longo do tempo. Aqui eu deixei para vocês, alguns esquemas de estudos para vocês acompanharem aí na casa de vocês. Vamos, para a aula de hoje. Bom, a democracia, o termo democracia e as discussões acerca sobre os regimes políticos, eles são um tema central dentro da ciência política. E um dos autores que vai discutir essa questão é o cientista político François Châtelet. Ele traz uma discussão que já iniciou lá no tempo de Heródoto, que vai questionar, quais são os tipos e as formas de classificação desses diferentes regimes políticos. O Châtelet traz o seguinte: que o Heródoto vai apresentar uma classificação dos regimes políticos que irá se tornar célebre. Vamos lá. O bom regime é aquele no qual comanda apenas um, a monarquia, que governa para sua glória e a de seus súditos. Ou aquele no qual comanda uma minoria, a oligarquia, constituída de cidadãos reconhecidos como superiores por seu nascimento, sua riqueza, sua competência religiosa ou militar. Ou aquele onde comanda a maioria, democracia, maioria constituída pela população dos camponeses, dos artesãos, dos comerciantes, dos marinheiros. Então, anota, já lá no tempo de Heródoto, iniciou uma discussão sobre essa classificação dos regimes políticos, no qual ele vai classificar a democracia como um governo da maioria, constituída por camponeses, artesãos, comerciantes e marinheiros. Então, qual é uma primeira ideia, que nós podemos ter sobre a democracia? Que a democracia é o governo do povo. A origem do termo democracia, ela vem da junção dessas duas palavras gregas, demos e kratem. Demos correspondendo ao povo e kratem ao poder. Então, a democracia se traduz no governo do povo. E aí, como que a gente pode entender as formas, que essa democracia se realizou ao longo da história? Uma primeira forma de realização da democracia é a chamada democracia direta, no qual o povo vai possuir o poder de decisão sobre todas as instâncias da sociedade e também vai executar esse poder dentro do Estado. Segundo Silva, ele vai dizer o seguinte, que a democracia direta é aquela em que o povo exerce por si os poderes governamentais, fazendo leis, administrando e julgando. Refere-se ao sistema político em que os cidadãos decidem de forma direta cada assunto por meio do voto. Então, na democracia direta, o povo se reúne para decidir e executar esse poder. Caso não haja um consenso entre aquelas pessoas envolvidas na participação política, se decide como será o encaminhamento das questões políticas por meio do voto. Mas a democracia direta é quando o povo ele assume o poder de decisão e executa esse poder. Mas temos ainda outras formas de exercer essa democracia. Uma delas, muito mais conhecida, é a democracia representativa ou democracia indireta. Nessa forma de democracia, o povo possui o poder de decisão, mas elege por meio de votação representantes para executar esse poder dentro do Estado. A democracia representativa, segundo Macedo, vai ser aquela em que o povo, fonte primária do poder, elege representantes periodicamente para tomar as decisões políticas. Segundo Norberto Bobbio, a democracia representativa significa que as deliberações relativas à coletividade inteira são tomadas não diretamente por aqueles que dela fazem parte, mas por pessoas eleitas para essa finalidade. Então, nessa forma de democracia, o povo possui o poder, mas vai eleger alguém que vai defender os interesses daquele povo para executar esse poder, correto? Uma outra forma de exercer a democracia vai ser a democracia semidireta. A democracia semidireta é a mescla da democracia direta e da democracia representativa. Ela é a mescla, então, dessas duas formas anteriores.
Vão existir instâncias em que o povo elege representantes e vão existir instâncias também em que o povo ele vai exercer o seu poder diretamente, executar esse poder diretamente. Um exemplo dessa forma são os plebiscitos e referendos. Segundo Macedo, a democracia semidireta é a democracia representativa acrescida de institutos da democracia direta. O que isso significa? Para tentar ampliar a legitimidade da democracia, se abre-se instâncias dentro desse regime político para que o povo execute o seu poder diretamente. Então, nós podemos entender que a transformação, né, e essas mudanças do conceito de democracia e da ideia de democracia, elas vêm justamente com o intuito de atender às necessidades dos diferentes povos, das diferentes sociedades. Então, essas transformações, elas vêm também no sentido de buscar ampliar a legitimidade desses estados. Por essa razão, nós podemos entender a democracia, né, como um termo, um conceito que se altera ao longo do tempo. Altera no sentido de quê? De atender às necessidades daquele povo, daquele estado, daquela sociedade. Nesse sentido, pessoal, para vocês ampliarem aí os estudos de vocês, aprofundarem esse estudo sobre a temática da democracia, uma temática bastante importante, que cai muito nos vestibulares de vocês, fica aqui disponível um link sobre o que é a democracia da Escola Virtual de Cidadania. É um vídeo bem curtinho, bem interessante, vai auxiliar vocês a entender o que é a democracia e aprofundar os estudos de vocês sobre essa temática. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e até a próxima aula.